na verdade, o produtor ainda está produzindo porque ele está dando até a sua última gota de sangue para produzir, para sustentar sua família, para produzir alimento, né? Ele está enfrentando críticas, ele está enfrentando chuva, enfrentando seca, baixando a cabeça e indo para a lavoura. Ninguém tá dando bola para isso, as grandes mídias não estão falando sobre isso. A gente não quer nada de graça, a gente só quer prazo e possibilidades de continuar produzindo. Olá, produtores! Bem-vindo ao canal Agro é o Meu Negócio. Estamos aqui para mais um bate-papo, para falar de agronegócio, que é a nossa paixão, que é a nossa vocação. Hoje a gente tem uma pessoa aí de fora do Rio Grande do Sul, uma pessoa que já tem uma experiência muito grande na área, vem de família do agronegócio. Ela é uma jornalista muito conceituada e ela já tem uma especialidade em agronegócio, ou seja, ela é especialista em agronegócio. Hoje ela ainda trabalha bastante com comunicação política, né? Mas ela está numa transição para focar ainda mais no agronegócio, nas situações que envolvem o agronegócio. Então hoje a gente vai falar com a Gilquiane Carnilucci, né? Carnilucci. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho mais com os nossos produtores rurais. E eu estou, de fato, aí numa transição agora, né, na minha carreira como jornalista, mas agora focando mais no agronegócio, até para trazer um pouquinho mais de informação aí de verdade, né, para os nossos produtores rurais. Que bom, que bom. Não, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa estreitar essa comunicação. E além do fato que ela mora em Brasília, ela trabalha diretamente lá nos poderes, então nada melhor do que uma pessoa que mora lá para trazer a realidade do que realmente acontece. Porque muitas vezes, para nós produtores, a informação chega distorcida ou chega em partes. Então a gente precisa dessa conexão mais direta. Mas vamos lá atrás um pouquinho, né? Conta para nós como se iniciou essa tua história, conta um pouquinho dessa tua trajetória. Eu sou natural de Coronel Bicaco, né? Então é um município gaúcho aqui da região noroeste do nosso estado. Me formei em jornalismo, isso em 2011, em Santa Maria. Olha aí. E a minha família é produtora, né? Desde os meus avós, enfim, todos eles sempre produziram, meus tios. E me formei, sempre quis trabalhar com assessoria de comunicação. Então, eu não tive a experiência de trabalhar em nenhum veículo de comunicação. E logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com assessoria política. Então, já tenho uma experiência muito grande. Morei 10 anos em Porto Alegre, já trabalhava como parlamentar e há 7 anos eu fui morar em Brasília. Então, trabalho na assessoria... Hoje eu trabalho na assessoria parlamentar de um deputado federal, que é engenheiro agrônomo, muito envolvido com o agro. Certo. Então, algo que eu já gostava, né? Eu acabei assumindo uma responsabilidade de acompanhar ele nas pautas políticas. Certo. De onde eu senti a necessidade, então, agora de me especializar um pouquinho mais no agronegócio. Daí eu fiz minha especialização e comecei a atuar. E quando tu começa a acompanhar o bastidor, tu começa a ver como que as coisas funcionam de fato, e tu começa a ver como que a informação chega para o produtor, eu comecei a ver, não, mas isso aqui não é exatamente o que está acontecendo. Porque sempre que tem uma movimentação em Brasília, o produtor tem uma expectativa, né? Qual é o anúncio que vai vir disso, o que vai vir de resultado efetivo. E aí isso foi despertando em mim um sentimento assim, eu já gostava da comunicação, e aí eu pensei, não, eu preciso unificar isso, eu preciso me envolver um pouco mais com isso, mostrar de fato o que está acontecendo aqui em Brasília para o produtor que muitas vezes está lá produzindo, né? Ele não vai parar talvez para buscar uma informação mais profunda. Então vamos facilitar. Vamos, de fato, mostrar o que está acontecendo, como é que é, qual é a previsão
de uma solução, ela existe mesmo, entendeu? Então, a minha trajetória foi se desenhando assim, né? Eu tenho bastante experiência em comunicação política e no bastidor, né? Entender o cenário, né? Tu fazer aquela leitura, assim, se é exatamente aquilo que ele está tentando falar ou se por trás daquilo ali existe uma outra intenção ou talvez ainda não existe uma solução. Sim. Então, E eu acredito que até o que te motivou, talvez, a seguir nesse projeto foi uma coisa que talvez também motivou nós a começar o projeto Agro Meu Negócio, que foi esse problema que vem assolando aí a agricultura há muito tempo, né? Que é uma falta de união, falta de comprometimento de grandes lideranças em olhar mais para o agronegócio, ou de olhar de uma forma mais séria, mais cuidadosa, né? Então, e tomar que com esse ensejo que você traz e o que todos nós estamos abordando, incentive mais pessoas, né? A abordar o agronegócio, a realmente conhecer como ele é. Porque eu acredito que agora você vai poder nos responder também, né? Falando de Brasília, porque na verdade a Brasília é muito distante. Parece que é outro país. Então o sentimento para nós produtores é que Brasília não conhece o que é produzir grão. É um sentimento. A gente não pode generalizar com certeza. Mas o sentimento que permeia parece que Brasília não sabe o que realmente está acontecendo aqui. Então conta um pouquinho para nós como é essa ligação, como chega a informação para Brasília e como ela é digerida lá. Para te defender, tu tem que ter convicção, tu precisa conhecer. Né? E isso começa quando? Quando a minha família começa a passar por problemas, né, perdas na lavoura, dificuldade de acesso ao crédito e começa a me questionar. Gil, o que vem de solução para nós? O que a gente pode fazer? E aí tu começa a ver que o que está sendo proposto e anunciado não está chegando. Né? Porque aí não é só mais um produtor e não é porque é familiar. Aquilo ali tá crescendo. Tem mais gente que não está conseguindo acessar. E aí tu começa a ver a mobilização. Ainda é... O eco, eu considero ainda pequeno em Brasília, tá? Então ainda não mexeu com a estrutura lá. Né? O grito aqui, ele ecoa, mas não é o suficiente para assim, não, nós temos que parar, isso aqui é prioridade para o nosso país. Certo. E aí o que tu vê? Parece muitas vezes que a coisa tá tudo bem. Que é porque estão acostumados a reclamar. Certo. E não é isso. Na verdade, o produtor ainda está produzindo porque ele está dando até a sua última gota de sangue para produzir, para sustentar sua família, para produzir alimento. Né? Ele está enfrentando críticas, ele está enfrentando chuva, enfrentando seca, baixando a cabeça e indo para a lavoura. Colocando todo o seu patrimônio em garantia. Tudo, né? Exatamente. Então, o que a gente vê hoje? Que muitas vezes quem está em Brasília, que está tomando a decisão, ele não tem esse conhecimento. Porque talvez ele nunca pisou. São muito mais técnicos, eles nunca pisaram numa lavoura. Certo. Né? Eles não entendem assim, o processo. Por quê? Porque uma enchente, em 4 ou 5 dias, ela acaba com uma lavoura, ela acaba com o solo. Sim. E uma medida leva anos para sair do papel. Algo que me chama muito a atenção é porque quando um projeto de lei é apresentado, nossa, o parlamentar ou o executivo apresentou um projeto de lei. Tem milhares de projetos de lei tramitando no Congresso hoje. Nossa. Tem projeto de 2010 tramitando pelo Congresso. Tem projeto sobre o seguro rural, sobre securitização, que não chegaram a ser aprovado. E agora nós temos novos projetos, né, mais atualizados, enfim. Mas e quem garante que esses projetos vão ser aprovados e depois de aprovados, se eles vão de fato ser efetivados? Nossa. Então, acompanhar isso todos esses anos e chegar na minha família e ver que a minha família não teve problema resolvido, tu pensa assim, mas o que tá adiantando? Exatamente. Né? Tá sendo feito tudo isso, mas e de fato, o que tá chegando pro produtor? Porque se o meu tio tá tendo dificuldade,
quantos outros que não têm acesso, que não me falam, também estão enfrentando o mesmo problema? Com certeza. E que só vem aumentando ao longo do tempo. Aí, outra cena que me chamou muita atenção e que começou a me incomodar. Porque falar sobre o agro, mostrar, eu já venho fazendo. Mas no momento em que tu acompanha de perto e tu vê assim, não, eu preciso que essa informação chegue de outra forma para as pessoas. Por quê? Quando tem uma mobilização em Brasília, se gera uma grande expectativa para o produtor. Não, nossa, agora eles estão tratando, vão até o ministro da Fazenda aqui, né? É quem tem a caneta que pode liberar o recurso. Com certeza. Maio do ano passado, o Rio Grande do Sul enfrenta aquela enchente, né? Absurda, né? Não teve praticamente região que não sofreu. Passaram-se 30 dias, 60 dias, 90 dias, os produtores cobrando, os parlamentares cobrando medidas do governo, muitos documentos assinados e pouco recurso de fato liberado. 6 meses depois conseguiram uma agenda com o ministro da Fazenda. Meu Deus do céu. 6 meses depois. 6 meses depois. Porque antes era ministro da Agricultura, ministro, né, assim, de fato, com quem tem a caneta, foi 6 meses depois de muitos pedidos. Quando ele recebeu essa comitiva, ele disse que ele não tinha conhecimento de que o recurso ainda não tinha sido liberado. Meu Deus do céu. Olha a gravidade do que você está nos passando aí, né? Foi um choque de realidade. Meu Deus. Os produtores, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer da sua vida. Muitos perderam tudo, né? Não só a lavoura, foi casas, foi todo o seu patrimônio. Rio abaixo, literalmente. E 6 meses depois, o ministro da Fazenda não estava nem ciente que não havia sido liberado recursos. E foi depois desse episódio que a Câmara dos Deputados organizou uma grande audiência pública para debater esse assunto. Trouxe representantes dos bancos, enfim, e ali acreditou-se, não, agora as coisas vão se encaminhar. Só que passaram mais 6 meses e novamente os produtores estão indo a Brasília. Novamente eles marcaram uma audiência para a semana que vem já com o ministro Fernando Haddad. Novamente teremos uma audiência pública para debater os mesmos problemas. Meu Deus. Então passou 1 ano e as coisas não foram resolvidas. Nós não temos de fato uma previsão. Não, agora, dentro de 30 dias o crédito vai estar liberado, o produtor, né, vai conseguir acessar, vai conseguir se reorganizar minimamente. Certo. E aí isso começou a gerar dentro de mim, assim, uma indignação muito grande. Sim. Porque eu via que os produtores aqui, eles não tinham essa informação. Acho que, na verdade, o produtor do Brasil inteiro não tem essas informações, né? Até porque é o seguinte, imagina que o produtor ainda está, vamos dizer, 1 ano aguardando alguma solução. A safra do Rio Grande do Sul já se encaminha para o final. O produtor já tem mais uma frustração na conta. Ele não sabe se vai conseguir pagar os custos desta safra. Na verdade, muito do Rio Grande do Sul já está decretado que não vai conseguir suprir nem os custos desta safra. E imagina os custos que ele jogou para frente do ano passado. Então imagina, e a gente ainda está discutindo como vamos resolver o problema do ano passado. Então, imagina para nós, produtores, como que a gente vai criar um sentimento de futuro, um sentimento de reorganizar nossa estrutura, nossa operação de plantio, sendo que a gente está enfrentando um descaso desse tamanho. E do contrário que as pessoas pensam, principalmente quem não tem ligação com o agronegócio, isso não é um caso esporádico e não é 1 ou 2 produtores. Isso está se tornando de uma forma tão grande que nós estamos a um passo de um colapso no agronegócio. E ninguém está dando bola para isso, as grandes mídias não estão falando sobre isso. Então, é muito mais grave do que a gente imagina, né? Exatamente. O produtor, eu acredito que praticamente 90% dos produtores tiveram alguma perda nos últimos 6 anos, tá? Vamos falar aí das últimas estiagens para cá, com a cheia. Mas se nós pegarmos os últimos
20 anos, quantas estiagens o Rio Grande do Sul teve? O que até agora foi apresentado de solução para irrigação? Sim. Nesses 20 anos? Quantos governos já passaram, Rodrigo? Com certeza. Pelo nosso país? Quem é que de fato sentou com os produtores e disse, não, qual é a demanda? Sim. Assim, qual é a primeira questão que nós precisamos resolver? Resolvemos? Segunda questão. Esses pontos seriam que estariam garantindo o futuro. Porque talvez se tivesse sido resolvido lá atrás, hoje os produtores estariam um pouco mais tranquilos. Ninguém tem controle do clima. Não. Né? A gente não sabe o ano que vem se vem chuva regular, se vai dar tudo certo, ou se nós vamos enfrentar mais uma diversidade climática. Não, e isso é muito importante para quem não é do agronegócio, que às vezes julga sem saber, é que, mas o agricultor é ajudado, ele tem subsídios, só que nós somos a única classe de empresários que não coloca preço nos seus produtos. A gente está à mercê do mercado. Exato. Nós somos os únicos empresários que somos sócios do sol e da chuva. Imagina, você é sócio de uma questão que não depende de você. Então, é por isso que é interessante a gente levar para quem não é do agronegócio para entender mais antes de julgar, que é o que realmente acontece muito e que a mídia tradicional não traz essa distinção, não mostra porque o agronegócio precisa desse cuidado e precisa desse carinho. Isso é muito importante a gente levar. E hoje a gente se encaminha por uma situação muito grave. E como você bem falou, já é de muitos anos, né? E então, por que não tem um enfrentamento melhor? O que está faltando? Está faltando pessoas que façam essa frente? Está faltando entidades que puxem essa bandeira? O que está faltando? Nós precisamos encontrar. Está faltando união entre os produtores? Que eu acho que é uma questão que lá você deve perceber bem, e é uma coisa que eu vou bater muito aqui. Nós, produtores, não sabemos a força que a gente tem. É ou não é? Exatamente. E nós estamos no momento em que o produtor não pode mais terceirizar a sua responsabilidade. Não, fulano vai me representar. Não existe isso. Os produtores todos precisam estar unidos. É essa força que nós precisamos mostrar agora. Porque o agro, é importante nós falar, ele não deve nada para o Brasil. Muito pelo contrário. O agro segura a economia há muitos anos. Quando todos os outros setores não respondiam, e também muito por falta de investimento, né, por uma série de questões, o agro seguiu produzindo. E a pandemia está aí para mostrar os números. Estava todo mundo recolhido, todo mundo apavorado, mas o produtor continuou na lavoura. Sim. Continuou produzindo, continuou abastecendo. Então, os produtores precisam se unir e definir quais são os caminhos, porque essa solução tem que vir de quem conhece. Aliás, o problema precisa ser apontado por quem conhece. Sim. Né? Embora a solução não venha do produtor, o governo precisa ter mais clareza do que o produtor precisa. E isso quem tem que passar é o produtor, através das suas entidades, através dos seus sindicatos, dos seus representantes. Mas eles precisam olhar de Brasília para cá e ver assim, não, são todos os produtores. Com certeza. Nós temos uma única voz. Porque se não é o problema de um produtor esse ano, pode ser o ano que vem. Exatamente. Então a gente vai trabalhar para começar a sanar, solucionar isso, para que o ano que vem todos estejam numa condição mais tranquila. Pelo menos assim, um pouco mais favorável para produzir. Porque os custos de produção, de fato, a gente não tem uma perspectiva daqui para frente de que vai diminuir. Exatamente. Né? Então a gente está tendo um salto no preço dos insumos e maquinários e o crédito cada vez mais limitado. Com certeza. E até porque é o seguinte, para nós evoluir como produtor, para a gente ter um incremento de produtividade, a gente precisa investir mais. Né? Porque a agricultura, de modo geral, ela também está passando por uma transformação. Porque
nós produtores, principalmente de uma geração para outra, é muito difícil você incrementar novas técnicas, incrementar novos produtos, novos manejos. Infelizmente, muito da nossa classe é engessada para essas mudanças. São muito lentas. A gente chegou num ponto que agora a gente vai ter que mudar de forma mais brusca. Ou seja, a gente vai ter que abordar novas tecnologias, novos manejos para nós também se defender um pouco dos problemas climáticos, para a gente tentar manter um mínimo de produtividade, para ter uma operação sustentável. Isso seja no grão, no gado, em qualquer sistema de produção. Só que isso demanda muito investimento e tempo. E o produtor chegou num ponto que ele não tem nenhum e nem outro. A gente precisa evoluir para ontem e precisa de dinheiro para ontem para seguir nessa evolução, né? E diante de tudo isso, Rodrigo, tem as narrativas ainda que precisam ser combatidas, né? Porque o produtor, ele produz mais no mesmo espaço. Que nós temos, assim, uma coisa que funcionou no nosso Brasil foi a legislação ambiental, né? O produtor tem uma série de normas para cumprir. Com certeza. Cumpre, mas ainda assim é alvo de crítica. De fato, crítica de quem não conhece, né? De quem nunca pisou numa lavoura. Então é isso que tu falou. O produtor, ele tá hoje assim, ó, é como se estivesse numa panela de pressão, né? Tu sente assim que a coisa tá fervendo. E em um momento, se você não desligar, você sabe que vai explodir. Com certeza. E aí, como é que a gente vai achar essa... Como é que a gente vai conseguir resolver isso? Achar essa solução pro produtor? Dar essa condição para ele conseguir parar e pensar assim, ó, eu preciso achar um sistema, algum manejo, alguma coisa que facilite, que me dê uma garantia mínima para a próxima safra. Sim. E outra coisa muito importante, já partimos de uma questão do seguro agrícola. Nós aqui no Rio Grande do Sul, até pelo nosso tamanho, a gente vê coisas aí, eu até pelo meu trabalho, eu já viajei muito, principalmente pelo Rio Grande do Sul. E a gente enfrentou aí, a gente conheceu regiões que nem tem zoneamento para seguro. E que se está produzindo grão. Então, mas porque o risco é muito alto. Tudo bem, mas daí a seguradora, ela pode escolher fazer seguro só onde o risco é muito baixo? Então, a seguradora que se estabelece no Brasil, ela pode escolher fazer só o que é bom, só o que é mais garantido? Aonde que está o poder governamental, o poder de administração de dizer, não, seguradoras, se vocês querem segurar a nossa agricultura, tem que ser nacional. Tem que abranger todo o território nacional. Porque daí o que acontece? O agricultor por si só ele já é um desbravador. Ele não tem medo de nada, tanto é que está aí como está, né? Tá dando problema, o pessoal tá dando um jeito, tá renegociando e tá seguindo em frente. E muitas vezes, nós gaúchos principalmente, fomos quem desbravou fronteiras agrícolas Brasil afora. E quantos ficaram pelo caminho ao longo do tempo por não ter uma garantia, um seguro para ajudar? Coisa que se pratica na Europa, nos Estados Unidos, onde o seguro cobre todo o custo do produtor, inclusive mais um X valor para manter a sustentabilidade dele ao longo do tempo até a próxima safra. E aqui nós temos regiões do Rio Grande do Sul que se cobra R$500 por hectare para cobrir 15 sacas de soja. Então, já começa por aí o problema. É ou não é? O seguro rural é hoje um dos maiores desafios que o governo tem para resolver, junto com os produtores. Tanto que, recentemente, o ministro da Agricultura deu uma entrevista, que o ministro da Agricultura está sob uma grande pressão também, né? Certo. Ele deu uma entrevista falando que é preciso urgentemente revisar o modelo de seguro rural no Brasil. Ótimo. Mas qual foi a solução apontada pelo ministro? Que é o que acontece nos países da Europa. Eles colocam muito mais investimento no seguro rural do que em linhas de crédito. Olha só. Né? Então, seria vamos fazer aí inverter a lógica. Só que
para nós inverter essa lógica, nós precisamos primeiro resolver o que nós já temos. Porque não tem simplesmente como nós, daqui para frente, seguir investindo mais no seguro rural, que sim é muito importante, mas sem atender o que os produtores já perderam. Com certeza. Né? Isso vai precisar caminhar junto. Só que aí nós vamos bater em algo que tem sido também algo que eu tenho abordado muito, que é um governo que não para de gastar. Sim. Se o governo não para de gastar, se o governo não entender que o agro é uma prioridade e que, de fato, o governo não está dando dinheiro para o produtor, porque essa é outra narrativa que nós precisamos derrubar. Isso. Quem não conhece, quando vê toda essa movimentação de produtores buscando, né, securitização, refinanciamento, vamos alongar o prazo das dívidas, entende que o produtor quer que o governo dê um cheque para eles. E não é isso que está acontecendo. Com certeza. O produtor está buscando uma alternativa para renegociar suas dívidas com mais prazo, com carência, com uma taxa de juro melhor para conseguir pagar. Então, o produtor vai pagar até o último centavo daquilo que ele financiou. A gente fazendo uma analogia para quem não é do agronegócio, seria uma recuperação judicial para uma empresa da cidade, né? Exatamente. Só que de um modo diferente, do modo agrícola. Algo que hoje, a tal da recuperação judicial, já está se aplicando muito no agronegócio também. Porque, na verdade, como você bem disse, a gente não quer um cheque dado do governo. A gente quer um meio, um modo que a gente consiga a cumprir os nossos compromissos. A gente não quer nada de graça, a gente só quer prazo e possibilidades de continuar produzindo. Esse é o principal foco. Exatamente, é condição, né, uma possibilidade para o produtor investir e plantar a próxima safra. E tem muita gente que não entende que o plano safra, né, que está aí já em vias de ser lançado, nós temos pouca informação esse ano do que de fato vai ser apresentado, Rodrigo. Que geralmente, final de abril, maio, a gente já tinha, né, alguma coisa mais desenhada. Esse ano a gente está com muito pouca informação do que o governo está pensando para o plano safra. Só que esses bilhões que o governo anuncia, eles não é o governo que está botando... vamos pegar um número aí do plano safra passado. 400 bilhões, um pouquinho mais. Não é que o governo está investindo 400 bilhões na agricultura. Não é isso. Primeiro que o recurso do plano safra é para equalizar as taxas de juro. Né? Então, o produtor que produz, gera emprego e principalmente alimento, ele precisa desse recurso aí para conseguir uma taxa de juro um pouco mais baixa do que a taxa Selic, que hoje está um pouco mais de 14% ao ano. Essa diferença, sim, o governo vai pagar. Mas o que o produtor pegar de financiamento, ele vai pagar. Né? Ele vai parcelar e ele vai pagar. Só que para ele conseguir acessar esse próximo crédito, como que ele vai fazer isso se ele ainda não conseguiu renegociar o que ele já está devendo? Porque aí, se ele não renegociar, ele vai continuar com o seu CPF bloqueado. Muitos produtores estão sem acesso ao crédito. Então, assim, nós não precisamos de um anúncio bilionário. Nós precisamos que, de fato, o governo chegue com o produtor e diga assim, vamos estudar caso a caso. Certo. O que de fato vai atender o produtor. Tem produtor que precisa de 20 anos. Mas tem produtor que precisa de 10. E 10 anos é uma diferença muito grande. Nossa. Só que nem o de 10 e nem o de 20 hoje está sendo atendido. Sim. E aí, como é que ele vai estar com a cabeça para pensar em plantar a próxima safra se ele não está conseguindo deitar e dormir sabendo que amanhã ninguém vai vir tomar o patrimônio dele? Com certeza. A máquina, o que sobrou, né? E ainda mais quando a gente fala de produtores que têm terra sob arrendamento. Aí ainda piora a situação. Porque o proprietário, por direito, ele não quer saber, ele quer receber também, né? Como qualquer outra entidade. Mas o que acontece? Aí esse produtor, que tem uma grande parte da sua operação em terras arrendadas, ele vai acabar perdendo a terra. Porque ele não vai conseguir cumprir com o seu compromisso. E o que isso vai acarretar?
Um produtor que já precisa de 10 anos para poder normalizar os seus compromissos. Se ele perder a terra, que é o principal foco, o principal meio de lucratividade, o meio de recursos, como que ele vai conseguir arcar com a renegociação depois? Simplesmente quebrou. Simplesmente quebrou e ele não vai pagar ninguém. Nós vimos essa crise acontecer no setor leiteiro, né? Certo. 2 anos atrás, nós começamos a falar que o setor leiteiro não tinha mais condições. Começou a entrar leite da Argentina, leite de todos os países ali. Abriu-se a porteira. Certo. E aí nós começamos a ver uma debandada dos produtores leiteiros aqui do Rio Grande do Sul que não tinham mais condições de continuar na produção. Só que agora a gente está vendo que isso vai acontecer no grão também, na pecuária. Certo. Porque os produtores, de fato, o que eles vão fazer? Se eles não conseguir... O produtor, ele não depende só da terra, né? Sim. Ele precisa hoje de insumo, ele precisa dos seus equipamentos agrícolas, das suas máquinas. Então, se algum desses itens faltar, o que ele vai fazer? Onde é que ele vai buscar recurso hoje, Rodrigo? Para continuar? Sem falar que se ele não conseguir pagar o seu arrendamento, sinto muito, mas... Acabou a operação. Acabou tudo. E aí esse produtor ele vai fazer o quê? Um cara que nasceu, né? Cresceu na lavoura. O que ele vai fazer a partir daí? Porque também não se tem... Hoje em dia a gente enfrenta no agro algo que já se enfrenta muito no esporte, né? Os atletas começam muito cedo. Sim. E aí eles param muito cedo e não se tem uma previsão de futuro. O produtor, ele nasce fazendo aquilo. É o que ele sabe fazer, a vocação dele. Sim. Tá na veia, como a gente fala. Tá né? na veia, exatamente. E aí, de repente, ele deixa de produzir porque simplesmente ele não consegue um apoio do governo no momento que ele mais precisa. Não, e não é só o produtor, é uma cadeia, né? É o produtor, a sua família, os seus funcionários. É uma cadeia grande, porque não pense que esse problema é só com produtores grandes. Esse problema é em toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva. A gente sabe de problema de produtores de amora, por exemplo, que são pequenos frutos, que estão recebendo a sua produção a conta-gotas. Só que o custo já se teve. Produtores de leite, como você bem disse, quantos produtores de leite no Rio Grande do Sul abandonaram a atividade? E quantos estão apenas se mantendo, respirando, esperando uma melhora, né? Então, é algo que está atingindo o agronegócio de forma geral. Exato. Né? De forma geral. Então, por isso que é muito importante o produtor, todos, de forma geral, começarem a se mobilizar, começarem a buscar as suas entidades que têm mais afinidade. E mesmo por conta própria, pela própria internet, né? Começar a acompanhar mais o que está acontecendo, a se envolver, a comentar, a compartilhar assuntos, porque daqui para frente, cada vez mais, a gente vai precisar dessa união para nós ter uma pressão para buscar resultados. Porque, infelizmente, você mora lá em Brasília, você sabe. Muito do Brasil só se consegue com pressão, né? O agro é uma potência agrícola, né? E apesar de todos esses problemas, não deixou de ser. Né? O nosso produtor, ele evoluiu muito, ele investiu muito. E às vezes isso é o mais triste, né? Porque quando o produtor pode, quando ele consegue, ele investe, né? Ele cuida do solo, ele preserva, cuida do meio ambiente, dá retorno para o país economicamente e socialmente. Com certeza. Né? Agora a gente vê uma crise no preço dos alimentos, né? E tentaram várias vezes jogar isso no colo do produtor. Só que não faltou alimento. O que está faltando é um governo que consiga definir as suas prioridades. No momento que o governo disser, não, alimento barato é a nossa prioridade para que todo brasileiro consiga comer, ele vai fazer os cortes que ele precisa. Mas tentaram jogar essa bomba no colo do produtor. É que uma coisa que as pessoas, os consumidores precisam entender é que no produtor, na fonte, o produto já sai barato. O problema é toda essa carga tributária e todos esses atravessadores que tem até chegar na mesa. Então, todo mundo precisa ganhar.
Só que o problema é que todo mundo nessa rede, nessa corrente, está pagando imposto. Isso. Começa desde o produtor, que já paga no insumo, paga por ter a terra, paga pelo grão. Então é uma carga tributária tão grande, tão inflada, que não existe produto barato, não existe alimento barato, sem mexer nessa corrente, nessa forma que é feito na questão tributária. E assim, nos próximos anos, o Brasil terá uma das cargas tributárias mais altas do mundo, né? Com essa reforma que foi aprovada ano passado. Olha só. Né? Uma reforma tributária que já tinha indícios, né? Houve muito debate até para conseguir manter a carga tributária para o agro mais acessível. Certo. Né? E isso foi uma conquista até da Frente Parlamentar Agropecuária, da CNA, que se mobilizou. Mas, em cima do produto final, a gente sabe que o imposto deve aumentar. Certo. Então, o brasileiro que já está pagando caro, tende a pagar mais caro nos próximos anos. Então, nós precisamos, de fato, ter um controle fiscal agora. Sim. Né? O governo vai ter que fazer cortes, ajustar a inflação, dar um jeito de reduzir a inflação, e isso vai passar pela confiança do mercado no nosso país. Com certeza. Né? Se a dívida pública está crescendo muito e o governo não está conseguindo ajustar as contas, o que os investidores fazem? Eles recuam. O Brasil não é mais um ambiente seguro para a gente investir. E aí isso vai fazer o quê? A inflação disparar, atingir o preço dos alimentos. Então o produtor está dando tudo que tem para produzir, porque de fato ele vai se manter, vai manter a família, vai manter seus funcionários, porque ao contrário do que muita gente pensa, o agro também emprega, e emprega muita gente, né? Muita gente. Dentro de uma fazenda, quantas famílias são sustentadas? Só que tudo isso que a gente fala, Rodrigo, acaba caindo em Brasília. Todas as medidas hoje que o agronegócio precisa, passa por Brasília. E não anda. E não anda. Aí que tá. Falta um pouquinho, falta conhecer um pouquinho mais a realidade. Certo. Né? Falta entender a necessidade real do produtor e falta também boa vontade. Com certeza. Né? Nós estamos indo para o 3º ano de governo. E 1 ano de enchente. E os nossos produtores seguem pedindo a mesma coisa de 12 meses atrás. Então, acho que é essa informação, mesmo que às vezes dura, porque eu acho que a verdade, por mais difícil que seja, ela ainda é melhor do que uma falsa esperança. Né? Porque 12 meses depois, o produtor agora que acompanha, e isso está crescendo, cada vez mais o produtor agora ele quer se informar, quando ele percebe que, de certa forma, aquilo que foi dito não é a verdade, ele se ofende. E o nosso produtor rural ele está ficando sem paciência para as informações que estão vindo de Brasília. Com certeza. Né? Tanto que os meios tradicionais de comunicação, os veículos, eles estão cada vez mais desacreditados. Com certeza. Porque a gente não está vendo a verdade ali. Doa quem doer, a verdade precisa ser mostrada. Até para o produtor saber, não, vamos esperar mais um tempo? Vamos dar mais um prazo para o governo resolver? Ou não, agora chegou a hora, é a hora de se mobilizar. Nós precisamos de uma solução. Porque se o agronegócio parar, Rodrigo, o Brasil para. Com certeza. Com certeza. Até porque nós já temos aí 1/3 do PIB, vamos dizer assim. Só que o pessoal ainda não entendeu que, além de ter 1/3 do PIB, o agronegócio movimenta mais uma porcentagem muito grande do restante do PIB. Porque aí tem transporte, que praticamente é um movimento absurdo. Então, nas pequenas cidades, até a gente já comentou aqui, no Rio Grande do Sul tem muitas cidades com menos de 10 mil habitantes. Tu pega uma cidade assim, o que movimenta a cidade? É o agronegócio. Você não tem uma grande indústria em todas essas pequenas cidades. Você não tem uma geração de valor e de emprego muito grande. O que movimenta o comércio? O que movimenta os negócios ali? É o agronegócio. É as pessoas tirando o dinheiro da produção e investindo na cidade. Então, o pessoal que tem um mercado, que tem a farmácia, que tem
o comércio em geral, em muito desse nosso Brasil, quem movimenta é o agronegócio. Só que o pessoal acha que o agronegócio é só aquela questão da produção lá de grãos e tudo certo. Um exemplo incrível que você deu é a própria pandemia. O que segurou o Brasil de pé e crescendo na pandemia foi o agronegócio, principalmente com o aumento das commodities. Então, enquanto o pessoal, inclusive quem não tem esse conhecimento, não tem essa aproximação do agronegócio, não entender que o Brasil, sim, é um país estritamente do agro e que precisa muito do agronegócio para se manter vivo, para se manter crescendo, porque o agronegócio está inserido em todas as esferas do crescimento, né? Exatamente. A minha cidade natal, né, Coronel Bicaco, é um exemplo. Uma cidade que tem aí 7 mil habitantes. A maioria da população mora no interior, produtor. Como esse ano a safra não foi boa, o reflexo é no comércio, né? Porque o produtor não vai colher e não vai comprar. Vai comprar o básico, que é o quê? O alimento, né? Aquelas necessidades básicas. Mas vai investir menos, porque tem que segurar, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, o agro, ele gira a economia. Ele é um motor. Quando a gente fala que é um motor, a gente não está fazendo uma analogia. É a verdade. Então, ele precisa de um olhar especial, porque ele já devolve esse investimento que é feito nele. A curto prazo. Exatamente. O agro não fica devendo para o país. Muito pelo contrário. O agro emprega, ele exporta o excedente, né? Gera renda para as famílias também, consegue... É um dos setores que mais empregou. Com certeza. E cada vez mais precisa de mão de obra qualificada, entendeu? A gente vê também muitos jovens hoje já com desejo de voltar, né? Saem para estudar, enfim, e têm desejo de voltar. Só que eles também precisam de estímulo agora. Com certeza. Eles precisam de uma garantia de que eles vão conseguir. É outro desafio no agronegócio, a sucessão. Não, o agro, assim, ó, são tantas coisas pra gente tratar, né? Tantos desafios para ser superado, que às vezes tu pensa, meu Deus, mas a gente precisa começar de algum lugar. Sim. O que hoje é urgente pro agronegócio? O produtor tem que ter clareza disso, até pro momento dele cobrar dos seus gestores, dos seus governantes, o que é prioridade prioridade 1. Porque prioridade hoje, aquilo que é urgente e que não é resolvido amanhã, é prioridade, é emergência, né? E vai acumulando. Isso. Então, nós temos que tratar do seguro rural? Precisamos tratar do seguro rural. Essa é uma questão que não pode mais esperar. Com certeza. O governo precisa revisar o modelo de seguro rural hoje que nós temos no país. Mas além do seguro rural, o que mais, assim, o que é urgente para o nosso produtor? Com certeza. Liberação de crédito. O porquê que tem muito produtor ainda que não, né, que já entregou tudo que foi documento que foi pedido por Emater, por entidade. O governo chegou a fazer uma comissão, né, para pegar as certidões e todas as provas e que os produtores perderam perderam a sua produção, enfim. Mas e por que não conseguiram acessar ainda? Esses pontos precisam ser resolvidos, Rodrigo, para que daqui 2 anos o guri que esteja voltando para a lavoura, ele esteja tranquilo. Até porque se a gente analisar, esse jovem vai ajudar a pagar a conta. Porque nós estamos falando de um prazo de 10 a 20 anos. Então, vai ter outra geração aí pagando a conta. E com juros. Então, o produtor não quer nada de graça. E para ver como a nossa profissão, que eu gosto de chamar de propósito, nem é profissão, né? Porque se você não tem um propósito de produzir, você não segue em frente. E você já está criando o teu filho, hoje, trazendo ele de volta dos estudos, para te ajudar a pagar uma conta que irá mais 10, 15, 20 anos. Então, para ver o quanto isso é complexo e o quanto mexe também com o emocional do produtor.
porque o produtor é um ser humano e um empresário como qualquer outro. E ele precisa de atenção e de ferramentas que ele não tem como os outros empresários têm. Ah, mas o juro não sei o quê. Não existe comparação. Aqui a gente depende de muitos fatores que é alheios à nossa vontade e ao nosso controle. Então muda tudo. Nem estamos falando, Rodrigo, de todo esse processo emocional que os produtores estão passando. Porque qualquer pessoa, quando tem uma dívida impagável, deita e não consegue dormir. Com certeza. E por que seria diferente que o produtor rural? Né? Quem é que consegue imaginar que o produtor que está aí há 4, 5, 6 anos sem colher uma safra normal, né? Sempre enfrentando um problema ou outro, deita no travesseiro e fica tranquilo tendo seus filhos para sustentar, tendo sua família, tendo seus funcionários e sabendo de tudo aquilo que é dito. Eu acho que quanto a isso, até o produtor, ele nem deve se preocupar mesmo, mas de toda aquela narrativa que é criada em cima dele. Com certeza. Né? Porque tem muita gente que ainda fala que o produtor só pensa nele. Se só pensasse nele, não tava. Desesperado, tentando garantir aí que todo mundo tem alimento, entendeu? Porque é da lavoura que sai, né, gente? A gente precisa, volta e meia, temos que reforçar, lembrar as pessoas que o leite não dá na caixinha. É isso aí. Né? O arroz, ele não nasce dentro do pacote. Tem todo um processo por trás disso. Extremamente complexo. Cada vez mais desafiador e sem soluções efetivas. Sim. Né? Que, na mesma proporção da importância do agro para o país, nós não temos aí hoje nada assim viável. Né? Nós temos muito discurso e pouca efetividade. Realmente a gente vai ter muitos desafios aí pela frente, até porque por mais que saia agora algumas ferramentas para o agricultor usar, a gente já vai se debater com a situação que ele já vai estar negativado. Então aí já é outro problema, como que ele vai ter acesso a essas novas linhas ou uma renegociação se ele já está negativado? Ele tem esse direito ou não vai ter esse direito? Ou vai ter que ser... Eu não sei o que o governo vai ter que fazer, mas é para ontem, né? É para ontem. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu quero que você conte agora um pouquinho para nós do teu projeto. Quero que você me conte como que ele vai ser, como vai ser essa transição, como que você vai abordar. Conta para nós, como está se desenhando esse projeto de comunicação. Bacana. Diante de tudo isso que a gente falou, né, Rodrigo? Uhum. Eu acho que chegou um momento, assim, que eu precisava investir um pouco mais para levar informação, na verdade trazer, porque eu tô no interior agora, mas assim, fazer as pessoas entender como que funciona o bastidor de Brasília. Certo. Né? Porque a maioria das pessoas, elas não consegue ter essa dimensão. Então, como eu acompanhei tantos anos lá e me especializei e... que nem tu disse, a minha família é produtora, então é uma paixão. Com certeza. Por trabalhar com parlamentar, a gente acaba ficando limitado em muitas questões, embora, né, o deputado Afonso ele seja engenheiro agrônomo, é um defensor do agronegócio, mas eu pensei, não, eu preciso ter mais liberdade e autonomia para falar exatamente o que está acontecendo. Com certeza. Né? E mais tempo também para me dedicar a isso, porque aí... para te acompanhar as pautas, para te acompanhar toda essa movimentação que está acontecendo, tu precisa de tempo. Com certeza. Então, eu acho que agora eu vou deixar o propósito falar mais alto. Que bom. Que é aquela coisa assim, quando tu acorda, tu pensa, não, o que está acontecendo hoje? O que eu posso trazer de informação para o produtor? Ter uma esperança. Talvez a realidade seja um pouco difícil, mas também nós temos que ter esperança, né? De que as coisas vão acontecer. Só que eu precisava dar essa pausa e agora já comecei a fazer essa transição de carreira, que é como a gente chama, e eu tô vendo assim que tem muita coisa para ser feita. Nossa. Né? Nós temos um desafio muito grande de chegar
no máximo de produtores que nós pudermos. E muitas vezes chegam perguntas difíceis, porque o produtor está angustiado. Uma palavra que eles falam muito, que eles estão se sentindo abandonados. E seja abandonado pelo poder público, que deveria estar apoiando e auxiliando, quanto pela imprensa, quanto por quem deveria estar levando informação, mantendo ele informado. Com certeza. Então, pensei, não, agora é a hora de fazer a diferença, de tentar levar a informação de qualidade, levar a verdade e também contribuir de alguma forma para que o nosso produtor se una. Com certeza. Porque quando o produtor rural se unir, Rodrigo... Nossa, muda tudo. A história vai ser escrita de outra forma. E da união dos nossos produtores rurais depende o futuro. Então, acho que nós chegamos no momento crucial que todas as forças agora elas precisam ser direcionadas para isso. Com certeza. Para ajudar o produtor rural. E é nesse sentido que agora eu estou me colocando à disposição, entendeu? Né, do setor. Nós não vamos mostrar só problemas também, porque o agro tem muita coisa boa acontecendo. Né? A gente está vendo os produtores se superando. A gente está vendo o produtor, apesar dos desafios, produzir com qualidade produtos que lá fora são valorizadíssimos. E que muitas vezes aqui a gente não reconhece. Com certeza. Então, nós vamos mostrar também o outro lado. Do que está sendo produzido, do que está sendo preservado, de outras culturas que os produtores agora estão investindo também em novas culturas. Claro, né, novas fontes de renda. Exatamente, na diversificação produtiva, entendeu? Tudo isso é o que a gente está desenhando agora e que aí nos próximos meses a gente vai começar a trazer para os nossos produtores, mas um dos meus objetivos é não falar só com o nosso produtor. Claro. É levar a informação para o produtor, mas é também falar com quem talvez não conheça a realidade. Isso é muito importante. Mostrar para aquelas pessoas que são da cidade, que talvez não tiveram isso, não tiveram oportunidade ainda de visitar uma lavoura, de conhecer o processo produtivo, de tudo que está acontecendo, para que essas pessoas se unam ao movimento do agro. Para que a gente consiga, de uma vez por todas, trabalhar com o mesmo objetivo. Né? Porque o agro forte é um país forte. Com certeza. No campo e na cidade. Então, ainda mais se falando de Brasil, né? Exatamente. Não, uma potência e acho que agora a gente está num momento aí muito decisivo, Rodrigo. Com certeza. Para o agro, mas também para todo o país, né? Porque uma crise no agronegócio, ela não vai prejudicar apenas o produtor, né? Não. Ela vai atingir a todos. E isso a gente já pode ver refletindo em grandes companhias, né? Grandes empresas, seja do agronegócio ou seja fora do agronegócio, que já estão sentindo a falta de investimentos, a falta de circulação, né, de valores. A economia parou, a economia freou, né, de modo geral. Então, primeiro, parabéns pela tua iniciativa. A gente quer deixar esse nosso canal aqui, nosso meio de comunicação sempre aberto para você. Espero que você seja uma porta-voz nossa aqui lá de Brasília para também nos manter informado, porque realmente é um problema essa falta de comunicação. É um problema a comunicação sair de lá e chegar corretamente aqui. Ela distorce muitas vezes pelo caminho. Então, foi um prazer muito grande te conhecer. E espero que seja um primeiro de muitos encontros, que a gente possa conversar muito sobre agronegócio e principalmente que a gente possa se encontrar para falar muita coisa boa do agronegócio. Superação, que a gente resolveu os problemas, que as coisas estão acontecendo. Que esse é o desejo de todo produtor, né? Exatamente. E o meu desejo é cada vez poder anunciar medidas, né? Falar coisas boas, né? Ó, de fato, agora tá saindo, as coisas estão acontecendo e a gente vai se encontrar mais aqui pelas expofeiras também, né, Rodrigo? Os produtores têm um canal aberto. Na medida do possível, eu busco sempre responder a todos, porque eu entendo a angústia. Muitas vezes ele quer uma informação, né? Ele quer tirar uma dúvida, assim, vai sair, não vai sair. Então, quem, né,
tiver vontade, pode me mandar pergunta, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram, que na medida do possível, muitas vezes, inclusive, eu sou provocada a buscar informação, entende? A ir um pouquinho mais fundo, justamente porque algum produtor me questionou de algum assunto que eu talvez não esteja acompanhando naquele momento. Mas é um prazer para mim sempre poder atender. Muitas vezes eu também não... Né, tem algumas coisas que a gente não vai ter acesso imediato. Mas a gente fica ali na volta, né, buscando assim, as fontes com quem a gente possa conseguir essa informação, conseguir uma previsão, entendeu? Mas o meu canal está sempre aberto, Rodrigo, agradeço a oportunidade, né, tanto para o Agro é Meu Negócio, quanto para os produtores. Quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, quem tiver um questionamento aí, qualquer angústia, nos passe, que se a gente já não estiver tratando disso, a gente vai buscar e a gente vai tentar trazer aí uma resposta sempre com a verdade, Rodrigo. Né? Um dos nossos objetivos aqui é falar as coisas como elas são para os nossos produtores rurais. Muito obrigado. E galera, assim, ó, a gente vai deixar na descrição o Instagram dela, o contato, não só para produtores, mas empresas que queiram de repente levar ela para bater um papo, para falar com o seu pessoal aí, porque é importante levar esse conhecimento de quem está vivendo isso lá em Brasília, de quem está vivendo mais focado nesse agronegócio, porque é uma informação muito distinta do que a gente vive no dia a dia. Muitas vezes a gente está tão focado na nossa operação, na nossa produção, que a gente não separa a informação da onde ela é correta, da onde ela é duvidosa. Então, com certeza a Gilkene vai ser uma ferramenta de comunicação séria, um meio de comunicação que vai trazer credibilidade, verdade, informação com qualidade para nós, para todo produtor rural, porque é isso que a gente precisa nesse momento, união e principalmente saber o que realmente está acontecendo. Então, galera, segue o Agro é Meu Negócio, se inscreve aqui no nosso canal, curte a nossa página do Instagram, inclusive a página dela, para acompanhar todas as novidades que está acontecendo lá em Brasília, e sejam todos bem-vindos. Vamos entrar junto para fortalecer esse agronegócio, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.